Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Maria Carmo, aqui no canal Maria Carmo 369. Hoje eu trouxe o projeto da Network Nervos. Vamos conversar sobre esse projeto. Lembrando que não é indicação de investimento, é apenas para que você possa aprender mais sobre o projeto e, de repente, se educar sobre o que está acontecendo. E aí eu trouxe o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Maria? Obrigado pelo convite. Tá aparecendo para você? Tá, sim. Beleza. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Nervous Network. Eu preparei alguns slides, é uma apresentação bem introdutória sobre a relevância dessa blockchain, né? Eu sou o Rodrigo Santiago, né? Sou um trailblazer, que a gente fala, que são os entusiastas, meio que embaixadores da rede, né? Comecei basicamente estudando sobre a rede, aí acabei investindo nela e sou um fã da tecnologia. Sou pai da Aurora, esposo da Flávia, sou um tech lead, trabalho com equipes de desenvolvimento de software, uma empresa chamada Iteris Consultoria, e já tenho passagem por várias marcas famosas aí do Brasil, PagSeguro, Petrobras, TeamVievo e tal. E aí nessa trilha de TI, né, a gente tem algumas grandes tendências que vão surgindo. Blockchain é provavelmente a mais recente delas, apesar do Bitcoin ter 10 anos. Então, nossa, me tornei um fã dessa área e de todas as transformações que ela vai trazer. Então vamos falar um pouco aí sobre a Nervous Network. O basicão da Nervous Network, ela se propõe a criar uma infraestrutura para que as aplicações de blockchain se tornem universais. Como assim universal? Basicamente, o que a Nervous quer prover, tanto para a própria rede quanto para outras redes, outras blockchains, é uma infraestrutura de interoperabilidade. Ela quer que, se uma aplicação foi desenvolvida na Cardano, por exemplo, que ela possa aparecer em qualquer outra blockchain. Então ela vai passar pela Nervous Network, por contratos da Nervous Network, para que esse contrato possa ser consumido ou usado numa Ethereum da vida, ou na Tron, ou qualquer outra blockchain que tenha relevância. Polkadot, enfim, Cosmos. Essencialmente, essa é a proposta de valor da Nervous. Então, ela não está aqui para meio que competir com o mercado. A proposta dos desenvolvedores é criar uma infraestrutura para realmente tornar essas ilhas, que são as diferentes blockchains, num oceano de oportunidades onde todas as blockchains crescem, né? E aí ela faz isso de maneiras muito interessantes. Vamos ver algumas delas aqui. A primeira coisa, usando o modo de programar da Nervous, você vai conseguir acessar qualquer ativo em qualquer blockchain. Uma coisa super importante de dizer é que um contrato que foi instalado na Nervous, ele consegue se mesclar com outras blockchains. Então é como se a Nervous fosse, um contrato da Nervous é como se ela fosse um camaleão. Vamos explicar desse jeito para não entrar em detalhe técnico. Ela consegue ser um camaleão, então aquele contrato ele consegue entrar na rede Cardano, consegue entrar na rede Ethereum, consegue entrar na Tron, interagir com quaisquer contratos de qualquer rede. Isso permite que você possa fazer contratos que usem qualquer token nativo de qualquer blockchain, em qualquer smart contract, qualquer contrato. Imagina, enquanto todo mundo está competindo para ver quem tem a melhor plataforma de smart contracts, a mais rápida, enfim. O que a Nervous quer é prover essa tradução de uma rede para outra, porque isso vai beneficiar todos os usuários de blockchain. Se eu sou um usuário da Ethereum, vai ser muito legal eu poder acessar um contrato na Cardano se eu gostar daquele protocolo, se eu gostar, se a proposta de valor daquele protocolo trouxer valor para mim. Então a Nervous ela não quer que os usuários tenham oportunidades restritas somente às blockchains que eles estão usando. Essa é basicamente a proposta do Any Asset, Any Blockchain. Então você pode acessar qualquer ativo de qualquer blockchain. Ativos da Ethereum na Cardano, vice-versa, ativos da Nervous em qualquer outra rede. Uma outra coisa importante é que você pode usar, usando a infraestrutura da Nervous, a aplicação que os desenvolvedores produzem, elas podem ser acessadas por qualquer carteira também. Não somente carteiras da blockchain, mas existe uma facilidade de integração muito grande com navegadores de internet simples também. Então a Nervous hoje já tem 2 aplicações que você pode acessar e criar uma wallet direto no seu navegador, sem que uma autoridade central mantenha suas chaves.
Então tem algumas formas de fazer isso. Uma delas eles têm um esquema especial de programação onde você consegue atrelar uma chave privada a um e-mail. Então você pode efetivamente ter uma carteira que o seu login é o seu e-mail e a sua senha você escolhe na hora do cadastro, né? Então imagina você poder logar na sua aplicação favorita pelo navegador de internet normal e poder usar o seu e-mail ao invés de ficar decorando chave privada, aquela coisa toda que você corre risco de... existe o risco da perda, né? Você tem que fazer o backup, tudo. Com a maneira como a Nervos construiu a infraestrutura deles, é possível que você não precise ter a custódia da sua chave privada e nem o time da Nervos. Então, uma outra coisa muito importante sobre a Nervos é que o time da Nervos ele almeja desenvolver e entregar para o mercado uma blockchain que ela tenha muitas portas de entrada que são bem genéricas. Então, o que isso quer dizer? O processador de smart contracts, de contratos inteligentes da Nervos, ele aceita qualquer linguagem de programação, porque ele finge que é um processador físico. Tem um processador que a gente chama de RISC-V, um processador que normalmente ele é realmente físico, está instalado em vários computadores do mundo, e esse conjunto de instruções ele foi emulado pelo processador de contratos inteligentes da Nervos. Então, como a Nervos finge que é um processador comum, você pode colocar smart contracts com qualquer linguagem de programação. Java, JavaScript, enfim. Hoje em dia se desenvolve muito em Rust, uma linguagem relativamente nova, comparada com C, C++. Mas a Nervos ela suporta qualquer linguagem de programação. Isso você está Então, resolvendo um gargalo. Isso você está resolvendo um gargalo enorme nas blockchains, né? Porque cada blockchain que vem tem uma linguagem nova, alguma coisa nova. De repente você pode atrair vários programadores dessas linguagens mais famosas para programar na Nervos, e isso é um diferencial competitivo assim inigualável, muito interessante. Com essa característica da Nervos, me faz dizer que ela é resistente a futuro. Porque se ela pode interagir com qualquer blockchain, com qualquer navegador, com qualquer sistema de forma transparente, se você pode usar qualquer linguagem, você vai ter acesso a qualquer programador e qualquer usuário. Qualquer usuário de internet pode acessar uma aplicação e qualquer programador pode chegar na Nervos e desenvolver aplicações. E com essa característica da Nervos querer ser realmente uma espinha dorsal da internet que conecta diferentes blockchains, você também tem um outro efeito que é os próprios desenvolvedores das blockchains, eles podem se interessar por participar do ecossistema da Nervos. E isso está muito bem retratado no caso da ponte que a Cardano está construindo com a Nervos. A ponte da Ethereum já está pronta, a ponte da Cardano está em desenvolvimento. Então isso, sabe, o time da Nervos, na minha opinião, conseguiu desenvolver um esquema onde todos os usuários da internet, todos os programadores do ecossistema têm um incentivo para participar. Se eu sou, por exemplo, desenvolvedor de uma blockchain nova e preciso de interoperabilidade, eu vou usar a Nervos ao invés de criar do zero alguma coisa. E isso, para mim, vai sair muito mais eficiente. Vai sair um custo muito menor de desenvolvimento. Então, esse é o projeto do time da Nervos, é construir esse conjunto de benefícios e de flexibilidade. A Nervos aceita qualquer esquema de programação. Então, a blockchain fica extremamente resiliente e também fica muito, vamos dizer, resistente a hard fork, né? São aquelas divisões que todos os mineradores ou validadores precisam instalar um software novo e tal. O time da Nervos entende que se a camada 1 da rede, se ela for flexível o suficiente, você reduz muito a necessidade de atualização dessa primeira camada. Então, eu acho que isso é uma super direção, assim, entregar uma blockchain que seja genérica, fácil de usar, que possa receber qualquer linguagem, interagir com qualquer blockchain e que possa trazer valor para as outras blockchains também, conectando aplicações entre diferentes blockchains. Então, é uma proposta de valor que para o mundo das blockchains hoje é essencial, na minha percepção. E aí o pessoal sempre pergunta como se compara DOT, como se compara Cosmos.
a Polkadot e a Cosmos, elas têm uma filosofia de desenvolvimento em que, se você é um desenvolvedor e participa da rede da Polkadot, você desenvolve uma blockchain em cima da Polkadot e você consegue conversar com outras blockchains que participam da Polkadot. Nesse caso, você fica excluído de outras blockchains, como, por exemplo, Ethereum, Cardano. Você tem não há, do lado do time da Polkadot, uma iniciativa tão forte de interconexão entre blockchains. Porém, a DOT está no roadmap da Nervos. Então, no futuro, as aplicações da Nervos, ou da Cardano, ou da Ethereum, vão poder interagir com contratos e aplicações da Polkadot, sem que, para isso, ele precise instalar os softwares e aplicativos da Polkadot. Então, a Nervos está, vamos dizer, ela está provendo uma interoperabilidade até com essas outras blockchains que também estão promovendo, de alguma forma, a interoperabilidade. O time da Nervos chama de interoperabilidade 2.0. É quando todas as blockchains, por mais diferentes que sejam, podem conversar entre si. E uma outra coisa super importante também é o time da Nervos construiu essa camada 1 para que ela possa suportar qualquer modelo de escalabilidade na camada 2. Na verdade, a Nervos foi criada como uma blockchain para suportar uma camada 2, ou N camadas 2. Então você pode ter, em cima da Nervos, qualquer outro tipo de esquema para escalar as transações e aumentar a velocidade da rede. Você pode ter um esquema prioritário. Você pode ter um esquema totalmente centralizado. Eu vou criar um sistema aqui de verificação digital de documentos, mas ele é meu, eu vou colocar ele na Amazon, só que ele vai usar a Nervos como uma blockchain pública para poder garantir a idoneidade das transações. Então, eu poderia ter uma camada 2 que é completamente privada. Mas eu posso ter camadas 2 públicas também. E aí você tem vários desenhos que já estão sendo desenvolvidos na Nervos para que se use o Proof of Stake em cima da rede da Nervos. A camada 1 da Nervos ela é Proof of Work. O time entendeu que dentro do universo do Bitcoin, o Proof of Work provê uma segurança de nível excelente. Então, o que eles entendem numa camada 1 de uma blockchain, a gente precisa ter um esquema de segurança comprovado, e sobre essa camada 1, a gente prepara essa camada 1 para que ela suporte qualquer tipo de camada 2. E aí, na camada 2, você pode escalar à vontade. Então, apesar da camada 1 ser lenta, não é o objetivo da camada 1 da Nervos ser rápida. E aí, o time da Nervos trouxe experiências de camada 2, que são super rápidas, que você pode escalar as transações à vontade. Você poderia criar um sistema com 100 mil transações por minuto e a cada minuto registrar o que a gente chama de um ponto ali de verificação, né, na camada 1. E aí a camada 1, apesar dela ser mais lenta, ela está sendo usada para verificar um valor muito grande. 100 mil transações estão sendo verificadas a cada minuto. Então isso vai facilitar que cada desenvolvedor encontre o seu ponto ótimo. Como é que ele quer escalar aquela aplicação? Qual é a velocidade que ele precisa para aquele caso de uso? Se ele está fazendo uma lending pool, um esquema de empréstimo de cripto, né? Ou uma farming, uma DEX, ou até um jogo, enfim. Ele pode escolher como ele vai fazer a escalabilidade dele, sabendo que a Nervos permite qualquer esquema de desenvolvimento na camada 1 e que foi uma camada 1 criada para suportar a camada 2. Uma outra coisa muito importante, eu acho que essa, na verdade, é tipo o centro do negócio da Nervos. O token da Nervos, ele não serve para fazer pagamento na rede. Ele não serve apenas para fazer pagamento na rede. Na verdade, eu diria que ele nem deve ser usado para fazer pagamento. Se você quer uma criptomoeda, você deveria ter a sua moeda favorita, seja Cardano, Ethereum, Bitcoin, whatever, que você quiser. O que a Nervos traz como utilidade do token da rede, que é o CKB, o CKB ele é utilizado para reservar espaço na blockchain da Nervos. Então, para você fazer tudo isso que eu falei até agora, aproveitar um modelo de programação super flexível, poder conectar diferentes blockchains,
o usuário da rede da blockchain A acessar a aplicação da blockchain B. Para você ter toda essa facilidade, você precisa reservar espaço na rede da Nervos, espaço para você verificar as transações. E para você ter esse espaço, você precisa usar CKB. Então, o que acontece? Se você quiser, cada CKB te dá direito a 1 byte de informação na rede. Então, se você quiser gravar informações, você precisar de 10 KB, você precisa ter 10.000 CKBs. Na hora que você cria o smart contract, você dá o endereço da sua carteira e você fala, a minha carteira, você pode subtrair 10.000 CKBs para alocar um espaço aqui na rede que eu vou usar para confirmar as transações da minha aplicação. Então é assim que a Nervos funciona. E isso tem um efeito muito importante, alguns efeitos muito importantes. O primeiro deles não existe espaço infinito na rede da Nervos. O espaço disponível para você fazer transações na rede da Nervos, ele é finito. E isso é muito bom do ponto de vista de segurança, porque um dos maiores problemas das blockchains hoje é que quando elas começam a bombar de contratos inteligentes, os desenvolvedores começam a gravar muito dado em cima da rede. E quanto mais dado você tem gravado de forma irrestrita, ilimitada, maior é o tamanho daquele registro da blockchain. E quanto maior é esse tamanho daquele registro, mais caro é o computador que você precisa ter para participar da mineração ou validação da rede. Então, tem algumas redes hoje que você não consegue participar se você não tiver um computador extremamente... Você não consegue participar como minerador ou validador se você não tiver um computador extremamente potente. E uma das características belíssimas do Bitcoin, na minha opinião, é que ele preserva esse aspecto. Para você participar como validador de uma rede do Bitcoin, qualquer computador médio, até computadores bem básicos, conseguem participar como um validador da rede. Isso aumenta a segurança da rede. Se você tem um registro de transações que é muito pesado, você vai ter menos pessoas entrando como validadores da rede, você torna a rede mais vulnerável. Então, essa parte do sustainable, né, da sustentabilidade da rede da Nervos, Sustainable Store of Value, ela é exatamente isso. A Nervos entende que a melhor blockchain é aquela que tem um crescimento do tamanho do registro controlado. E aí, quando você olha o tamanho, o máximo de CKBs que vão ser emitidas na vida da Nervos, gira em torno de 90 bilhões de CKBs, a gente está falando em torno de 90 gigas de espaço no HD, no computador da pessoa, né? Então, para participar de uma rede e validar 90 gigas de transação, qualquer computador com 200, 300 gigas de HD consegue participar. E a maioria dos computadores hoje tem esse espaço disponível. Então, você tem uma rede que ela consegue ser mais descentralizada, ela consegue ser muito barata para você entrar na rede como validador, ela é bem democrática nesse aspecto. E hoje, por exemplo, a Ethereum, os únicos validadores da Ethereum, basicamente, são pessoas que têm computadores bem caros. Então, a gente está falando até de data centers, você está falando de pessoas que têm muito poder computacional para participar da rede. Então, isso provê uma longevidade e uma garantia de descentralização muito boa para Nervos. Na verdade, essas garantias da Nervos hoje, elas são melhores do que as da rede do Bitcoin, por exemplo. Então, no futuro, à medida que as próximas décadas vierem, vai ser mais fácil você descentralizar Nervos do que o Bitcoin por conta desse histórico de transações e do tamanho deles no disco, né? Então é isso que a gente quer dizer quando a gente diz Sustainable Store of Value. Aqui a gente já falou, né? Camada 1 construída para camada 2. Tem um outro aspecto aqui que eu gostaria de falar dentro do Sustainable Store of Value, que é a CKB, que é a moeda da Nervos, como ela precisa ser usada para você construir os smart contracts da rede, então você reserva as suas CKBs, eu estou reservando 10.000 CKBs para construir um smart contract.
Se no futuro eu não quiser mais deixar esses smart contracts na rede, vamos supor que a minha iniciativa deu errado, não funcionou muito bem, eu quero liberar esse espaço da rede. Eu recebo as minhas CKBs de volta. Então, à medida que mais pessoas construam mais contratos na CKB, na rede da Nervos, mais CKBs são utilizadas para guardar essas informações na rede. E quando você tem uma demanda alta por dados na rede da Nervos, você também vai ter uma demanda alta pelo token. Se você tem uma demanda alta pelo token, você tem um preço maior no mercado daquele token. Se você tem um preço maior no mercado daquele token, você consegue atrair mais mineradores. Então esse é o flywheel, né? É a roda virtuosa da Nervos Network. Eu preciso construir smart contracts, eu compro CKBs no mercado, instalo meu programa na rede da Nervos para fazer, por exemplo, a Cardano conversar com a Ethereum. À medida que o tempo passa, mais pessoas vão ver que a minha aplicação deu certo e mais programadores vão querer alocar espaço na Nervos para fazer a mesma coisa. Duas redes com muitos usuários, vamos usar a Nervos para conectar a Cardano com a Ethereum, quero um contrato lá também que faça isso. E quanto mais essas pessoas alocarem espaço na rede, mais compra da CKBs no mercado, mais caro o token fica e mais interessante é para os mineradores, porque o prêmio da mineração é em CKBs e se o preço estiver mais alto, melhor para eles. E aí, nesse momento também está sendo criado pelo time da Nervos e principalmente pelos times do ecossistema ali da Nervos, são times independentes, alguns contratos para você fazer empréstimos e fazer financiamento de aplicações, como acontece na Polkadot, mas de maneira livre. Na Polkadot, todas as auctions, né, os leilões das parachains, eles são feitos de maneira centralizada. Você tem uma agenda e essa agenda diz quando vai ser leiloado tais tokens de tal rede que está sendo construída em cima da Polkadot. Na Nervos, esse processo é completamente descentralizado e distribuído. E então, alguns desenvolvedores já estão começando a construir smart contracts em cima da Nervos para fazer esse leilão de aplicações. Então, você vai poder fazer o staking das suas CKBs para poder entrar na participação de algum time que esteja fazendo alguma aplicação em cima da Nervos. Então, todo esse esquema, ele provê esse ciclo virtuoso econômico e que causa o crescimento da Nervos. Então, essencialmente, esses são os principais pontos que eu gostaria de trazer para essa conversa, Maria. Tem muito mais coisas, se deixar, você sabe que eu não paro de falar da Nervos. Então, vamos para nossa conversa final aqui, com as perguntas que você tem. Então, Rodrigo, quando você estava fazendo a apresentação, eu estava pensando aqui em algumas coisas para te perguntar. E talvez para trazer a atenção de algumas coisas que você falou durante a apresentação, mas as pessoas acabou não prestando atenção. Quando a gente fala desenvolva em um lugar e apareça em todos, que problema que você está resolvendo com a Nervos, por exemplo? O que você quer dizer com isso? Beleza. Um dos maiores problemas dos desenvolvedores na hora de escolherem uma blockchain para programar é justamente essa pergunta: onde é que tem mais usuários? E se eu começar a programar numa rede, será que os usuários não vão migrar de uma rede para outra? Então, a gente tem essa insegurança quando está investindo num software, né? E o problema que a Nervos resolve é justamente esse. Ela diz o seguinte: com o nosso toolkit, se você desenvolver uma aplicação em cima da Nervos, você pode aparecer em qualquer blockchain. Se uma blockchain morrer e aparecer outra no futuro, sua aplicação vai continuar podendo ser mostrada para essas outras blockchains novas que vão vir. Então esse é o principal ponto quando a gente fala construir um lugar, aparecer em todos. E à medida que o sistema for se desenvolvendo, o ecossistema da Nervos, ele vai abarcar mais e mais blockchains, então basicamente isso. Tira essa pressão do programador de tentar adivinhar qual é a rede que vai ter mais usuários no futuro e também de multiplicar o público dele. Porque se eu escolho desenvolver na Cardano, ou se meus smart contracts já estão na Cardano, por exemplo, eu posso usar a infraestrutura da Nervos para poder fazer com que essa aplicação vá para qualquer blockchain.
Eu posso ser fã da Cardano e não deixar de fora usuários de tantas outras blockchains que existem. Entendi. Então, isso é muito bom do ponto de vista do investimento do desenvolvedor. Uhum. Agora, quais as garantias que a gente tem de descentralização? Beleza. Então, como eu havia dito, como você precisa de CKBs para instalar uma aplicação em cima da Nervos, e as CKBs são limitadas, você tem uma quantidade limitada de dados que você pode instalar, que você pode gravar na rede da Nervos. Vai em torno de 90 gigas. E esse tamanho pequeno, 90 GB é bem pouco comparado com bancos de dados de grandes empresas, Amazon, Google, essas coisas. Então, como é um banco de dados muito pequeno, ele pode ser instalado, o validador da rede da Nervos, ele pode ser instalado em qualquer computador de tamanho caseiro. Então, qualquer pessoa que queira participar da proteção da rede da Nervos consegue instalar um agente, né, um nó da rede da Nervos, e consegue, com isso, garantir a descentralização, garantir a resistência à censura da rede da Nervos. Então, esse é o principal fator. Tem várias outras blockchains que não têm essa proteção à gravação de dados. E aí o que a gente tem é somente pessoas com muito dinheiro precisam comprar computadores sem tanta descentralização assim. Isso é um perigo para a blockchain. Entendi. E até o ponto, quando você consegue usar um computador comum para esse tipo de trabalho, o ponto de entrada, o valor de entrada para participação é muito menor, não é isso? Muito menor. Então, à medida que mais usuários entendam e queiram participar da Nervos, como o valor de entrada é pequeno, você tem uma multiplicação do número de computadores que participam da rede. Uma multiplicação do número desses computadores. Então, isso dá uma segurança de que a rede realmente tem essa facilidade de resistência à censura, de centralização. Você pode armazenar valor, cada vez mais valor na rede, e todos se beneficiam com isso. Precisamos fazer um vídeo, então, ensinando as pessoas como fazer esse trabalho para atrair mais pessoas. Inclusive, pessoal, o Rodrigo tem um grupo de Telegram, onde ele tira as dúvidas de todas as pessoas. Eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam entrar e esclarecer dúvidas sobre a Network Nervos. Cada projeto tem o seu próprio grupo. Aí você tem que procurar o grupo do projeto do qual você quer aprender. Mas a Network Nervos aceita qualquer tipo de aplicação na camada 2? Sim, aceita. A decisão do time foi de criar uma camada 1 em que os programadores possam escrever os dados do jeito que eles querem. Então isso permite que qualquer modelo de camada 2 que surja no mundo das blockchains possa ser trazido para Nervos. E aí já tem vários sendo desenvolvidos, alguns estão em fase de beta testing, né? Isso é muito legal. Por exemplo, a Nervos já tem uma camada 2 que ela basicamente é um interpretador da linguagem da EVM, que é o Smart Contract da Ethereum. Então você consegue portar uma aplicação da Ethereum para Nervos de maneira transparente, sem precisar reescrever a aplicação inteira. Essa camada 2 ela interpreta o Smart Contract da Ethereum e transfere para a rede da Nervos na camada 1. Tem outros tipos de camada 2 sendo criadas para aumentar a velocidade das transações, enfim. Então, qualquer tipo de linguagem que surge, às vezes, até como investidor, o pessoal fica meio inseguro. Putz, será que não vai surgir uma tecnologia que pode derrubar a rede, tornar obsoleta a rede da Nervos? Eu falo, cara, é muito difícil isso acontecer, porque a Nervos ela se comporta como um computador genérico. Ela aceita qualquer tipo de dado, qualquer estrutura, e ela interpreta qualquer linguagem de programa. Então, o programador pode fazer qualquer coisa nela. E aí, qualquer tipo de camada 2 que surja, seja pública, privada, é um mundo de possibilidades na Nervos. Você pode explicar melhor essa fórmula que o token captura o valor da rede? Beleza. O que acontece na Nervos é que, como você precisa das CKBs para poder instalar os contratos, quanto mais usuários entram na rede, vamos supor, você tem uma exchange descentralizada em cima da Nervos.
usuários que vão participar daquela exchange, quando eles estão comprando os seus tokens, eles vão reservar esses tokens numa carteira que fica na própria Nervos, né? O balanço fica na Nervos. Para eles gravarem esse balanço, eles precisam usar CKB. O programador ele precisa programar a rede de forma que quanto mais usuários ele tenha, mais CKBs são utilizadas para que cada usuário possa guardar os seus balanços dos tokens favoritos. Então, quanto mais tokens e ativos são negociados na Nervos, mais CKBs você precisa para guardar essas informações dos usuários. Então, no momento em que você tem, por exemplo, vou pegar uma maneira bem simples de explicar isso é o Golden Legend. Golden Legend é o NFT na Nervos. É uma das redes de NFT da Nervos. Quando eu compro um NFT na Nervos, eu preciso de 150 CKBs para guardar o meu NFT. Então, se eu comprar o meu NFT e ele ficar armazenado na Nervos, eu efetivamente precisei reduzir a quantidade de CKBs em circulação para manter esse NFT guardado. Como eu estou reduzindo a quantidade de CKBs em circulação, é como se fosse um burning. É como se eu estivesse queimando o token. Não queima de verdade, porque se eu quiser destruir aquele NFT, eu posso recuperar minhas CKBs. Mas se o NFT for bom o suficiente, valioso o suficiente, aqueles 150 CKBs vão ficar fora de circulação virtualmente para sempre. Eu posso mandar esse NFT para você, essas 150 CKBs continuam reservadas para guardar aquele NFT. Então a gente diz que o token da CKB, como eu preciso de mais tokens, mais CKBs para guardar meus NFTs na Golden Legend, eu estou guardando valor através do NFT, e como eu preciso comprar CKBs, o preço da CKB reflete a quantidade de valor que eu estou guardando na rede. Entrou mais valor na rede, eu preciso usar mais CKBs para guardar. Qual é a forma de arrumar mais CKBs? Comprando no mercado. Tem mais gente guardando valor, tem mais gente comprando CKBs. Tem mais gente comprando CKBs, o preço do token sobe, e aí você atrai mais mineradores. A Ethereum, por exemplo, não tem esse efeito. Então, você tem uma economista chamada Lynn Alden, que ela fala de várias coisas, inclusive blockchains. E ela fala que um problema que impede ela de investir na Ethereum é que o valor da rede não está refletido no preço do token. Ela fala, a rede Ethereum hoje tem muito mais valor guardado nela do que o preço da Ethereum do que o preço que a Ethereum reflete no mercado. Isso causa uma diferença muito grande entre valor na rede versus segurança da rede. E a Nervos, com essa conexão entre preço do token e valor guardado na rede, a Nervos consegue aumentar a segurança da rede à medida que mais ativos são guardados. Vamos dizer assim, na Ethereum, o preço do ETH, ele está muito ligado ao fato das pessoas serem fãs da Ethereum, comprarem Ethereum e terem muitas transações na Ethereum. Então, preciso participar de algum sistema, eu compro Ethereum para pagar pelas transações. Na Nervos não é muito pelo preço da transação, é mais pelo dado que eu estou armazenando na rede. Então, a demanda do token sobe quanto mais dado tem na rede, que é efetivamente o dado armazenado, né, o dado transacionado. Se a gente tem dado armazenado como fator que dirige o preço, eu posso cobrar taxas muito baratas. Então, a Nervos tem uma taxa extremamente barata. Você paga por uma transação 10 mil avos de uma CKB, ou 1000 avos de uma CKB, alguma coisa assim. A CKB está 1 centavo e pouco, então você tem uma rede muito barata e uma capacidade de armazenamento na rede muito sólida, altamente descentralizada e todas as coisas que eu já falei. Rodrigo, como é possível criar qualquer estrutura de dados na Nervos? Bom, o modelo que o time da Nervos criou se chama Cell Model, o modelo de célula. Para colocar em perspectiva, na Ethereum, os desenvolvedores eles tentaram adivinhar a maneira ótima de se criar tokens na rede. Então, você tem um modelo onde você cria um token, você cria um contrato, esse contrato
Tem algumas operações ali para adicionar tokens, colocar o balanço de uma pessoa, retirar balanço, transferir, aquela coisa toda. Esse modelo é um pouco engessado. Você basicamente pode transacionar ativos, mas os ativos eles têm meio que uma forma ali prévia, né, de como são construídos e como eles funcionam na rede. Na Nervos, o Cell Model é basicamente um espaço de dados. Nesse espaço de dados, eu posso colocar um programa, um smart contract, ou eu posso colocar qualquer dado do meu usuário, com qualquer estrutura que eu queira. Então não vai ser somente Rodrigo tem 10 hadas. Não é só isso. Pode ser Rodrigo tem, e aí um mundo de informações ali. Pode ter meu usuário e senha do meu LinkedIn. Pode ter o que você quiser ali. Então, como é um armazenamento de dados genérico, eu posso usar com qualquer estrutura que o mercado traga. Tipo, se alguém surgir com alguma inovação nas blockchains, é muito fácil de você fazer uma portabilidade dessa inovação para Nervos e construir aquilo como uma camada 2. Então, ao invés do time ficar tentando adivinhar qual é o melhor modelo de camada 1 que vai superar todo mundo e tal, eles pensaram assim, não, a gente cria uma camada 1 extremamente genérica. O pessoal quer criar alguma coisa em cima da camada 1, eles criam uma célula e dentro da célula eles gravam o que eles quiserem. Então eles podem fazer a Nervos se tornar qualquer modelo que eles queiram. Então a Nervos é um camaleão que consegue interagir com qualquer blockchain. Ele é uma ponte que faz qualquer blockchain conversar com qualquer outra. E ele permite a construção de qualquer coisa em cima. Então você não tem essa necessidade, tipo, inventar uma super maneira de transacionar que é completamente nova. Tá bom, você pode programar isso em cima da Nervos também. É extremamente resiliente, é muito interessante. Como um investimento resistente a futuro, né? Eu gosto muito de dizer isso. A Nervos é bastante resistente a futuro. Ela pode absorver essas inovações e contribuir com o mercado. Eu acho interessante isso, porque faz com que a Nervos não fique obsoleta em alguns anos, né? A gente está falando de uma tecnologia que está se adaptando, crescendo, evoluindo o tempo todo, então se consegue adaptar, consegue sobreviver há muitos anos no mercado. Exato. Tá bom. Então, Rodrigo, minha última pergunta é o seguinte: como que funciona a custódia de um ativo num smart contract na Nervos? Vamos colocar também em perspectiva, porque essa foi uma desses. O time da Nervos, em parte, veio do time de pesquisa da Ethereum. Então, tinha algumas coisas que eles entenderam que podiam fazer diferente. Na Ethereum, você tem um modelo que chama modelo de conta, ou account model. Quando um programador coloca um smart contract na Ethereum, esse smart contract, o dono dele é o programador, e nesse smart contract fica a custódia dos ativos dos usuários. Então, se a Maria e o Rodrigo participam daquele smart contract, a Maria e o Rodrigo precisam dar a custódia dos seus ativos para o desenvolvedor. Isso é um ponto de vulnerabilidade muito grande na Ethereum, tanto que tem vários hacks, alguns deles não são nem hacks. Os programadores com intenções ruins colocam uma DEX, uma aplicação em cima da Ethereum. Quando todo mundo compra os tokens, está todo mundo bonitinho, feliz e satisfeito, os programadores derrubam o smart contract e roubam o ETH que foi depositado lá. Então, o que o time da Nervos fez? E nesse ponto é parecido com o que o Charles fez na Cardano, e por isso também existe essa colaboração sobre segurança do modelo de smart contract com UTXO, né? No modelo da Nervos, assim como da Cardano, cada usuário é dono dos seus ativos. E como é que isso acontece? O usuário tem uma célula, o dono da célula é o usuário, então se eu participo de um contrato na Nervos, eu sou o dono da célula, e a minha célula, ela diz de qual contrato ela participa. E aí, quando a minha célula participa de algum contrato na Nervos, o máximo que pode acontecer sem a minha autorização é alguém depositar algum token na minha conta, na minha célula. Entendi. Pagar. Então, quando uma célula minha participa de algum contrato,
qualquer um pode transferir mais balanço, mais tokens para a minha carteira. Mas as carteiras, o balanço só sai da minha carteira se eu assinar digitalmente. Então você reduz drasticamente a vulnerabilidade de, por exemplo, um time criar uma aplicação que desapareça e alguém roube o balanço que está lá na minha carteira. E também facilita, no caso da Ethereum, a gente tem muitos hacks que acontecem porque algum hacker descobre uma vulnerabilidade no contrato e aí rouba todos os participantes daquele contrato, porque todos os balanços estão centralizados no contrato. No caso da Nervos, para algum atacante conseguir roubar um smart contract, ele tem que saber a chave privada de todos os usuários que participam daquele smart contract. Então ele poderia roubar 1, 2 usuários, mas é muito improvável que ele consiga arrebatar todo o balanço de uma rede, pegar todo o Ethereum, por exemplo, depositado num contrato inteligente da Nervos e embolsar. Porque ele precisaria violar muitas células que pertencem a usuários diferentes, e aí esses usuários assinam com a chave privada deles a transferência. Então esse é o modelo, onde o usuário tem a custódia do próprio ativo, que é igual no mundo real, né? Você tem alguma coisa, você deixa na sua casa, na sua gaveta. A gente está mudando esse paradigma, né? Onde geralmente a gente deixa na custódia do banco os nossos valores que tem moeda fiduciária, né? Isso. E hoje a gente em cripto está mudando, sabendo que a gente tem que deixar na nossa carteira, a gente tem que proteger isso com uma hard wallet e por aí vai. Olha, eu estou super feliz com o resultado do nosso trabalho. Eu tenho certeza que muita gente vai entender mais sobre esse projeto e, quem sabe, entrar lá no grupo e começar a te fazer perguntas e aprender lá com vocês. Eu acho interessante que vocês colocaram lá o título de vocês, Nervosos. Tem alguém na comunidade que você queria mandar um abraço, que você queria agradecer a participação, que a comunidade Cardano é enorme e a comunidade da Nervos está crescendo no Brasil. Cara, todo mundo que tá lá desde o início, né? Nossa, o Ivan foi o cara que eu coloquei no grupo lá em português. Falei, ó, a gente vai precisar abrir essa rede aqui e vamos inaugurar aqui a comunidade BR. No início só tinha eu e ele mesmo. A gente era colega de trabalho, tudo. Ele conheceu a rede, gostou. Mas o Fly Nobre também, Gustavo, putz, todo mundo. Teve gente mais recente que chegou também agregando bastante valor. Eu não tenho podido participar muito recentemente, porque mudei de trabalho e cidade, né? Você sabe disso. A gente tentou agendar 2 vezes aqui e não conseguimos. A vida tá uma loucura, mas minhas cabeças são guardadinhas ali pro momento certo. E é isso. Próximos passos, para mim, pelo menos, por incrível que pareça, como eu mudei de trabalho recentemente, essas coisas, eu ainda não peguei o hands-on mesmo, né, de programar em cima da Linux, mas é uma das próximas coisas que eu vou fazer. Entendi. Olha, muito, muito, muito obrigado mesmo. É um privilégio ter você aqui explicando todos esses detalhes, todas essas coisas que eu não sabia que existia na Neros, e eu tenho certeza que a gente vai fazer muito mais parcerias e vamos trazer muito mais conteúdo. Pessoal, por favor, se você tem alguma pergunta, deixa aqui na descrição, porque o convidado sempre volta para responder as perguntas de vocês. Até mais. Um beijo da Maria. Beijo. Falou, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Maria. Eu que agradeço.